Eu queria comentar com vocês aqui, que as pessoas acabam pedindo, a gente não fala, sobre o Ciro, a condição do Ciro. Eu vou iniciar aqui dando a minha posição. O Ciro foi o único cara que fez um projeto, né? Ele tem um projeto, já há lançou isso em livro, há alguns anos ele tem falado sobre esse projeto do Brasil. E repete, e tem um bom apoio no ambiente digital, mas a candidatura dele tem problemas, na minha visão, institucionais, porque carece de adesão de instituições que são importantes. Não é que ele seja um mau candidato, não é que ele eventualmente não possa ganhar, não é que eventualmente não seja uma boa terceira via, mas carece de forças institucionais para chegar mais adiante, para ir mais à frente. Eu queria saber o que vocês acham, porque o nosso público gosta de saber, né? E parece que a gente está ignorando o Ciro, quando na verdade não está. É um bom candidato, tem seus potenciais, mas este problema da falta de apoio institucional é muito relevante. Eu não acho que a gente está ignorando, não, porque tanto é que a gente convidou, ele falou aqui. Então, eu acho que a gente está dando até o peso para ele necessário, Juliana. Mas aí tem uma questão seguinte... Não, ignorando aqui na fala agora, né? Sempre que se faz crítica ao Ciro Gomes, a crítica geralmente é sobre o temperamento intempestivo, sobre ele ser muito agressivo nas palavras, falar muito palavrão. Só que eu não entendo porque para o Ciro isso não pode, mas o Bolsonaro não foi eleito com essa característica? Não foi isso um dos fatores que agregou tanta gente em torno da candidatura dele? O fato dele ser um cara grosseiro até, que fala muito palavrão? Por favor. Posso? Que o Bolsonaro sofreu um atentado. O atentado humanizou ele. Se você olhar as pesquisas, até o atentado, ele tinha, por exemplo, que é uma coisa histórica da família Bolsonaro, eles tinham muita dificuldade com o voto feminino. Quando você olhava por sexo nas pesquisas, o voto de homem para o Bolsonaro normalmente era 3-1 com o voto de mulher. Só que no atentado ele humanizou, ele chorou, ele quase morreu. E a partir dali, por exemplo, no primeiro ano do Bolsonaro, toda hora que ele ia dar discurso, ele falava do atentado, chorava, entendeu? E ele está sempre, principalmente agora durante o período dele de presidente, ele a cada discurso que ele faz agressivo, ele faz 3 vitimizando, dizendo que ele é uma vítima dos governadores, dos prefeitos, do STF, que ele não consegue governar, que ele pede ajuda para o povo e às ruas para que ele possa implementar as reformas. Então, aquele Bolsonaro agressivo de antigamente foi muito dosado, na minha visão, principalmente depois do atentado. Eu vou dar um pulo aqui no roteiro, vou saltar algumas notícias aqui, algumas pautas, para a gente entrar num evento que aconteceu nesse final de semana que vai ter a ver com essa análise que a Juliana fez e vocês vão poder falar mais. Nesse final de semana aconteceu o Brasil Conference, que é um evento organizado por alunos das universidades de Harvard e pelo MIT, alunos brasileiros que estão lá no MIT também, lá nos Estados Unidos. Foi nesse final de semana e nessa edição esse evento acontece todo ano, ele reúne grandes personalidades do Brasil para discutir os problemas do nosso país. Nesse ano eles reuniram, pela primeira vez, Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, o ex-prefeito Fernando Haddad e o Luciano Huck. Foi um debate de quase 2 horas. Quem quiser conferir o debate inteiro está disponível no YouTube, pode procurar. 2 destaques. Primeiro, a reunião dessas figuras, que são potenciais candidatos a presidente, com exceção talvez do Luciano Huck, que ainda não se assumiu um candidato, mas enfim, ele estava lá e aceitou o convite, obviamente porque isso deve fazer parte das suas intenções. E o outro destaque foi exatamente esse, a presença do apresentador da Rede Globo. Para a gente não parecer partidário, nós escolhemos um trecho desse debate e a gente pegou um trecho do Luciano Huck porque ele não pertence a nenhum partido. Mas, enfim, quem quiser conferir tem lá momentos de destaque do Ciro Gomes, do João Dória, do Eduardo Leite, do Fernando Haddad. Não participaram o Sérgio Moro e o Luiz Henrique Mandetta, que também são nomes que vira e mexe aparecem aí na lista dos candidatos. Vamos conferir o trecho em que o Luciano Huck fala
pela primeira vez ele se coloca como alguém com esse potencial para ser um candidato a presidente diante dos outros. Pode soltar aí, Leandro. O Brasil precisa de um projeto, isso é claro, tá? E no protagonismo atual, da política atual, eu só estou enxergando narrativas e discursos que olham muito para o Brasil do passado, né? Que vem o país pelo retrovisor, que tem muita dificuldade de olhar para frente, ao invés de iluminar, fica se vangloriando do passado. Isso não acho que seja bom. E acho que aqui, nesse grupo, e esse grupo ampliado, a gente vai ter que deixar de lado as nossas vaidades e exercitar a nossa humildade. Entender que, mesmo com o enorme potencial desse país, o Brasil não deu certo. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar discutindo os centímetros a mais que um ou outro conseguiu avançar nas últimas décadas, porque para ficar bom, realmente vai ter que avançar quilômetros. E só vai ser possível se tiver um projeto claro, com caminhos possíveis, que possam reduzir as nossas desigualdades abissais. A gente precisa de um projeto para os empreendedores, não só a Faria Lima ou os bairros ricos do Brasil afora, mas o empreendedorismo na base da pirâmide, nas favelas, nas comunidades, um projeto que fale de verdade com um verdadeiro tripé econômico brasileiro, que é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos, que essa que é a realidade do povo. Então, eu busco, assim, nas ideias, de juntar a ideia de um país que tenha consciência que pode e deve ser a maior potência verde desse planeta, maior potência agroindustrial sustentável desse planeta, líder na agenda de descarbonização que a gente precisa até 2050, que acabe com esse falso litígio de que não dá para produzir e ser sustentável ao mesmo tempo. Isso é papo também do século passado. Um país que entenda que a educação é a ferramenta mais poderosa de transformação social. Um país onde a educação seja a prioridade de Estado e não de um governo ou de outro. Acho que vocês sabem todos melhor do que eu, não falta dinheiro nessa área, não falta cimento, não falta tijolo, tem escola, tem professor, tem aluno. O que falta é valorizar esse processo todo, um projeto e execução de educação de verdade no Brasil. Eu estou aqui como cidadão ativo, que quer fazer parte do debate, que vai estar no debate, eu quero contribuir, eu não quero confundir. Não existe salvador da pátria, não existe uma solução individual, e só a gente vai ter um projeto verdadeiro se a gente deixar as nossas vaidades em casa. E aceitar estar hoje aqui nesse painel, um painel tão relevante, é realmente para provocar a todos que a gente ilumine um caminho para o Brasil com um projeto que tenha conexão com as ruas, com o povo, com a verdade. Se for um projeto de gabinete, se for um capricho das elites pensantes, se for um projeto acadêmico, se for um projeto partidário, se for um projeto que nasceu em grupo de WhatsApp, não vai vingar, não vai ter conexão com o dia a dia, com o povo, com as pessoas. Obrigado, Leandro. Atual. Bom, essa aí foi a participação do Luciano Huck. A gente ressalta aqui que nós escolhemos um trecho com o Luciano Huck, porque é a primeira vez que ele está falando ali diante de outros potenciais candidatos à presidência. Isso é um fato inédito e relevante. E porque a gente também não quis mostrar aí trechinhos de todos os outros candidatos, que ficaria imenso. Quem quiser procurar, tem no YouTube aí esse evento, chama-se Brasil Conference, está no YouTube para quem quiser assistir. Pessoal, o que dá para dizer aí desse encontro, desse evento, da participação de todos os outros e dessa do Luciano Huck se colocando aí como alguém realmente interessado em disputar? Eu achei que ele estava fora. Eu também. O Luciano Huck, ele já falou que está fora, mas ele não quer de todo jeito perder o espaço mediático, até porque ele é uma força que pode influenciar de alguma forma. E talvez ele tenha se animado com pesquisas que mostram a queda do Bolsonaro e ele tendo chance. Eu vou falar rapidinho até, para dar tempo para os colegas. Eu vou começar pelo Ciro, já que a Juliana falou. O problema da candidatura do Ciro, Juliana, é que ela precisa agregar pessoas. E desde sempre, o Ciro meio que joga sozinho. Então você não faz uma candidatura a presidente jogando sozinho. E também você não faz uma candidatura condicionando todos os seus apoios a pensarem igual a você. Então, assim, é uma questão de maturidade. O Dória, para ser candidato, teria que se brasileirar. O Dória é o paulista do paulista do paulista. O Dória é praticamente a imitação que o Adnet faz do paulista. Então ele teria que ganhar um espaço de Brasil. O Luciano Huck teria que conquistar partido, porque ele pode ser um cara legal, pode ter boas ideias, mas se não tiver estrutura partidária, ele está morto. O Eduardo Leite teria que mostrar visão de futuro, porque ele está preso no Rio Grande do Sul. E o Haddad, o Haddad só tem condição de ser candidato se o Lula for voltar a ser preso. Então, assim, do ponto de vista do que cada um precisa para ser candidato, eu acho que eu farei um pouquinho de cada. E, primeiro a Juliana falou do Ciro, o meu ponto, e foi interessante você ter misturado a fala do Luciano Huck com o do Ciro, eu vou tentar amarrar as duas,
porque enquanto o Luciano Huck falava, o Ciro ria e ficava concordando com a cabeça. E eu acho que faz sentido, porque a conversa que o Luciano Huck falou é uma conversa muito parecida com a do Ciro. Mas, enfim, vou chegar lá. Em relação ao Ciro Gomes, ele é um candidato que eu acho que tem um teto. Ele tem muita dificuldade de chegar ao segundo turno ou até vencer uma eleição majoritária para presidente, porque, falar da maneira mais direta e franca possível, o Brasil não gosta dele. Ele é uma pessoa que é vista como destemperada, muito agressiva, e a gente sabe, por experiência, que a primeira coisa que o eleitor tenta fazer com o político é o que a gente chama de conexão emocional. Ele tem que gostar do cara, entendeu? Ele teria... O político é um cara que normalmente o eleitor gostaria de bater um papo, tomar um chopp, chamar em casa. E ninguém tem isso com o Ciro, entendeu? Se o Ciro for na sua casa, você, sei lá, tranca os armários, fica atrás da mesa. Enfim. Aí também então, não, né, pô? Aí você tá de sacanagem. Não, ele é um cara que a última coisa, você pode falar um monte de coisa dele, agora simpático. Eu não vou servir um café, mas vou servir um belo chá de camomila. Calma lá, sim. Pô. Com Rivotril. Então, assim, o Ciro me parece um candidato com muito problema para ganhar uma eleição majoritária para presidente, por um motivo muito simples, é um problema de percepção. As pessoas percebem ele como pavio curto, como nervoso, como destemperado. Imagina da onde as pessoas tiraram isso, né? Imagina que maldade, né? Mas da onde, né? Que tirou que ele é pavio curto e destemperado. Mas enfim, então eu acho que ele realmente não passa. Agora, aonde que tem uma conexão aí com o Luciano Huck? O Luciano Huck, ele tem uma pegada, ele quando ele faz o programa dele aos sábados, ele tem essa pegada populista, assistencialista, vamos ajudar, vamos reformar o carro, a casa, sei lá o quê. Mas ele, como candidato, ele tem essa conversa Greta Thunberg, ele parece que ele está fazendo campanha para ser primeiro-ministro da Bélgica. Então, assim, eu acho que... Eu concordo. Eu acho que a melhor coisa que o Luciano Huck poderia fazer era ser apresentado ao Luciano Huck apresentador de televisão, porque eles não são a mesma pessoa. Quando ele veste quando ele veste a carapuça de loucura de apresentador, ele vai, fala com o povo, vai na favela e tal. Quando ele fala como candidato a presidente, ele fala para Tabata Amaral e para uma meia dúzia de pessoas. Entendeu? Então, assim, ele é mais elitista que o discurso da Marina. Então, assim, que teve 1% na última eleição. Então, assim, é um problema que eu acho muito sério para o Luciano, se ele quiser realmente entrar numa corrida. E também tem essa questão, e aí eu vou ser obrigado a discordar um pouco da Juliana para dar um pouquinho de calor aqui no debate, mas, assim, me dá urticária, me dá alergia ouvir falar que tem um projeto. A última coisa que eu quero de um político é um projeto. Eu quero que o político não enche o saco da sociedade, saia da frente. Então, assim, tudo que eu quero é que o político tire... o político tire o governo das costas da sociedade. Rapaz, entendeu? quem está falando é o eleitor, não é o Alexandre, não. O Alexandre está vocalizando o que o eleitor quer. Ele quer que o político pare de encher o saco e vá trabalhar. Peraí, deixa eu só terminar. O que votou no Bolsonaro, por exemplo, que 57 milhões deles. Aí é o seguinte, o que a gente... Aqui no Rio de Janeiro, só para deixar meu ponto, aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa que eu acho que é o símbolo de tudo que eu abomino na política, que tem um museu que chama Museu do Amanhã, que é o contrário de tudo que você imagina do museu. O museu é para guardar o passado, é o legado das gerações anteriores. O político que acha que faz um museu para encapsular o futuro, como se ele fosse o dono do futuro, é uma coisa assim, absolutamente assustadora. Entendeu? Então, assim, por favor, você que está nos ouvindo, toda vez que você ouvir um político achando que é o dono do futuro, que sabe para onde o mundo tem que ir, que ele é o arauto, ele é o Nostradamus, e ele quer poder, dinheiro e caneta para poder conduzir como uma locomotiva o trem do país, tomem cuidado, pelo amor de Deus. Entendeu? O governo ideal não é esse, na minha visão. Respeito todas as opiniões contrárias, mas na minha visão, o governo ideal é igual o juiz de futebol quando termina o jogo, você nem lembra o nome dele. Entendeu? Eu me lembro do cara que tinha uma bala para matar a inflação. Matou gente pra caramba sem dinheiro, fome, o caramba 4. Chamava-se Collor, tá, pessoal? E fez o confisco da poupança, né, com a Zélia e tal. Então, assim, esses voluntariosos, eu acho que já deu para conta.
para crédito do Lula, por exemplo, no primeiro mandato dele, ele praticamente manteve toda a política econômica do Pedro Malan, trouxe Henrique Meirelles, o Palocci. Então, assim, é possível que um governo de esquerda, em algum momento, entenda e aceite tripé macroeconômico, responsabilidade fiscal, e não encha tanto o saco das pessoas. O comecinho ali do primeiro governo do Lula foi um pouco assim. Depois é que ele enfiou o pé pelas mãos, aí depois veio Guido Mantega, a Unicamp... Não fala assim do Lulinha da Juju. Juju vai ficar brava com você. A Juju, ela fala, Lula ladrão roubou meu coração. Não fala assim, isso vai dar problema. Não, mas ela tem que ficar tranquila, porque ele está liderando as pesquisas. Não, mas eu tô tranquila. O time está ganhando. Não, eu estou tranquila. Eu estou dizendo aqui que eu acho importante sempre a gente fazer um papel equilibrado. E já que não tens ninguém para defendê-lo, defenderei eu, porque é um personagem importantíssimo na política brasileira, para a manutenção da democracia brasileira. Gostem dele ou não, é um personagem importante, vocês sabem disso. Agora, assim, eu achei bacana o que você falou, Alexandre, essa questão de querer encapsular o amanhã, né? Dizer que é dono do amanhã. Mas é importante que um governo ele saiba, ele tenha um mínimo de estrutura. O governo não, o governante, né, a liderança, ela tenha um mínimo de estrutura emocional, psicológica, inteligência para conduzir a nação para um caminho que se queira, que se pretenda trilhar. Uma pessoa que chega ao poder e não sabe o que vai fazer, chega por discurso, chega apenas porque é uma liderança carismática, ou chega por meio de voto de protesto, como muitos eleitores fizeram em relação ao Bolsonaro, percebem aí que não existia um projeto, não existia um objetivo, e continua a não existir. Não se tem projeto nem para o combate da pandemia. Então, é um problema. Precisa se vislumbrar o futuro, ter flexibilidade para deixar que o mercado, que a sociedade civil atue para esse futuro também. Ô, Juliana. Mas a liderança precisa ter clareza do que ela pretende fazer, de um objetivo a chegar. É igual, eu vou fazer uma brincadeira aqui, igual a Dilma, quando a gente chegar na meta, quando a gente bater a meta, a gente faz outra meta. É isso aí. Olha, você chegou na meta, vai dar outra meta. Juliana, você defendendo a esquerda e lembrando das gafes da Dilma, eu só vou pedir um cafezinho e ficar assistindo. Olha, tá, Juliana, eu tenho uma pergunta para você. Assim. Não, Juliana, eu preciso te fazer uma pergunta. Tem que pensar aqui de maneira abrangente. Pode fazer. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que para a gente sair do buraco, a gente não pode repetir 2018. Ou seja, a gente não pode pegar alguém com um discurso que vai tirar o país do buraco, certo? É isso? Não é que vai com discurso só não adianta. E eu estou dizendo, não houve esse discurso. Que discurso? Porque, assim, quem que disse isso, que ia tirar o país do buraco? O Bolsonaro? O Bolsonaro disse isso, o Lula já disse isso recentemente. Ele recebeu voto de protesto. O Bolsonaro foi eleito predominantemente com voto de protesto. Não foi voto de protesto só. De protesto, lógico que não. E de uma construção feita e uma demonização toda feita em relação ao PT. Não, você teve parte da mídia. Inúmeros erros. Não, você teve parte da mídia que demonizou a classe política, você teve o petismo que chocou as pessoas durante muito tempo, você teve os evangélicos que tinham que ter alguém conservador, você teve os defensores da moralização que queriam o combate à corrupção, então não foi só voto de protesto. Mas assim, o que eu estou chamando a atenção é, 2018, as pessoas elas queriam que tudo recomeçasse na política. E aí elas escolheram um cara que falou que ia acabar com tudo. E eu entendo isso. Agora, o que eu estou querendo chamar a atenção para o eleitor é, do mesmo jeito, você que votou em 2018 está arrependido? Não faça igual agora. E assim, você não concorda com o Bolsonaro, não é por isso que tem que votar no Lula diretamente. Você tem que votar para o Lula se ele oferecer algo de bom. Não é porque ele é anti o Bolsonaro. Porque foi isso que colocou a gente nesse caminho que a gente tem com o Covid.
A gente tem um Covid e tem um desgoverno. Por quê? Porque boa parte não gostava do Lula e votou no Bolsonaro. Então é só isso que eu quero chamar a atenção. Pega alguém que realmente que tenha coisas que não basta ser apenas contra o outro, entendeu? É só para não desperdiçar voto. Aqui no Rio de Janeiro, o deputado federal mais votado em 2018 foi o senhor Hélio Negão. O Hélio Negão teve 350 mil votos aqui no Rio de Janeiro e eu, sinceramente, eu não conheço nem a voz dele. Eu moro aqui no Rio, trabalho com política, presta atenção. Se você me perguntar o que o senhor Hélio Bolsonaro, ele concorreu como Hélio Bolsonaro, né? Hélio Lopes, o nome dele. Se você me perguntar o que ele fez pelo Rio de Janeiro, é o nosso deputado federal mais votado em 2018, eu não sei dizer, entendeu? Então, assim, houve em 2018 realmente uma certa histeria em muita coisa, uma repulsa muito grande à política. Eu concordo com o Vitorino quando ele fala isso. Havia uma visão de que o Brasil estava na desordem e toda vez que tem desordem, a desordem chama a ordem. Então, o Bolsonaro, ele era um capitão aposentado do Exército. As Forças Armadas do Brasil são historicamente a instituição com a maior credibilidade quanto ao povo. Quando você faz aquela pesquisa a perguntar de credibilidade, as Forças Armadas estão sempre em primeiro lugar. Então, o brasileiro olhava a Lava Jato, olhava os desmandos petistas, olhava aquele caos todo. E aí veio um capitão do Exército dizendo que ele ia moralizar, o povo embarcou nessa, embarcou erroneamente, como uma parte grande do eleitorado está vendo. Mas esse era o discurso, né, que realmente foi aonde as pessoas foram atrás. Só vou fazer um comentário. É um absurdo de uma instituição como a Harvard chamar só candidatos homens. Ainda chamaram lá a Eliane Cantanhede no finalzinho porque ficou mal. Você só pensa em homens. Política sem mulher é uma política defasada. Nós somos mais de 50% da população. Isso vai mudar, isso precisa mudar. A grande verdade.